Então vamos cantar o hino 350, repetido. Hino 350, quero o Salvador.
Amém. Então vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós fomos, não sei que dia, acho que foi domingo de manhã, até o versículo 35. Hoje vamos continuar o 36, porque ele fala de arrependimento. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. Eu acho que não. Acho que foi domingo de manhã. Tem certeza? Vou olhar aqui, está marcado. Parada domingo de manhã, 23/4/23. Domingo de manhã. Capítulo 2, versículo 36. Vamos ler até no versículo 40.
versículo 36, Atos dos Apóstolos, página 1777. Todos acharam? Chama o Joristita, tá com a Bíblia nova aí, achou? Tá bom. 2,36. 2,36 do livro de Atos. Achou, Coelhinho? Sabia, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito de vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então o apóstolo Pedro, depois que Jesus ressuscitou, nós vemos aqui, nós vimos aquele dia olhando para aquele lado negativo do apóstolo, que todo ser humano, ele tem fraqueza, ele negando Pedro, negando Cristo, que não conhecia Jesus, só que ele estava Jesus sendo crucificado, interrogado, ele olhava, saía uma criada de lá, olhava assim, examinando, olhando tudo que estava assistindo a cena, né? E viram Pedro, isso aí é um deles, né? Está aparecendo, gente. Ele perguntou: Pedro, não sei o que está falando, não conheço. Negou. A Bíblia fala que ele negou 3 vezes. E Jesus antes tinha falado para Pedro que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você imagina? Jesus conhecia. E Pedro não, disse que não, você nem que tudo escandalizar, mas eu não. Então aqui nós vemos aqui que Pedro, com muitas outras palavras está falando, ele testificava, ele afirmava e também ele exortava. Ele exortava o povo e falava assim para ele: salvai-vos desta geração perversa. E Pedro, a escrita dele aqui, inspirada pelo Espírito Santo, está falando hoje para as pessoas: salva. Vocês salva, aceita Cristo, salva dessa geração perversa que estão toda condenada. Então, e ele está falando assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. A vós, falando para ele, e aos vossos filhos, a descendência depois, já está em nós. Nós somos filhos da descendência. Olha, vossos filhos, e todos que estão longe, não era só eles, estão longe, que ainda não nasceram ainda, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Olha bem, e tanto quanto o nosso Senhor Deus nos chamar. Então, vemos assim: quando um pregador hoje,
um irmão, ele prega as boas novas para outro, o evangelho, é Deus que está chamando aquela pessoa ao arrependimento por meio do filho dele, por meio do cristão, por meio daquele indivíduo, por mais fraco que ele seja, pecador, Deus está usando, Ele está pregando, olha, quem ao Senhor que chama, não é nós que chamamos, o pregador ele não vai salvar a alma daquele, ele vai ser um instrumento na mão de Deus Pai, e o Espírito de Cristo dentro dele usando. Então, e no versículo 38, Pedro disse assim, arrependei-vos, é para arrepender, arrependei-vos, falando para eles e falando para outros, para as pessoas, e cada um de vós, disse, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este aqui é o batismo na morte de Cristo, é Jesus que batiza, batizado no Espírito Santo. Cristo foi batizado no nome de Jesus, não é o batismo na água, creio eu, o batismo, vós sejam batizados no nome de Jesus. Na água você fala o nome do Pai, com a autoridade da igreja batista de Ubirajara ou de outro, onde tiver, seja batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se não falar nada, por exemplo, quem está dirigindo o batismo, aquela cena, aquela obra, se ele errar, ele esquecer ou ele não falar, o que você diz? É válido o batismo ou não? É válido. A igreja está batizando para poder cumprir o mandato de Jesus, para ele poder fazer parte do corpo, membro daquela igreja, biblicamente. Mas primeiro ele foi batizado no nome de Jesus, não é aquela hora que está batizando, ela está batizando na água, cumprindo, mostrando o que já aconteceu no passado. Quando mergulha ele na água, ou no tanque, ou na piscina, ou no rio, está dizendo que ele morreu, porque Jesus morreu e foi sepultado. Então ele foi sepultado figuramente, um símbolo. Quando ele sai da água, ele está dizendo que ele ressuscitou uma nova da vida, mas aquilo já aconteceu no passado. Foi batizado já em Cristo, mas ainda não o corpo, para fazer parte. Então ele fala, seja batizado em nome de Jesus Cristo, agora aqui, em remissão de pecado, porque o batismo na água, você não batiza, não redime os seus pecados. O batismo na água não lava pecado, e muitos ensinam que o batismo na água lava pecado. Aí, aquele batismo lavou os pecados dele até aquele momento, né? Até naquela hora. E depois fica na conta do candidato. Então ele não vai ter que salvar nunca. Nunca ele vai salvar. Porque ele vai pecar. Não, o batismo, quem lava pecados é o sangue de Cristo, é o batismo em Cristo, na morte de Cristo. Esse lava todo o pecado, passado, presente e futuro. Então ele fala, aí depois ele fala aqui no final do versículo 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí você recebe o dom do Espírito Santo, e tem muito. Hoje, os dons hoje, dom de falar em língua, dom de profetizar, dom de curar, nenhum cristão hoje tem. Não tem. Quem cura é Deus. O que nós fazemos, o cristão hoje, ele ora a Deus, ele pede a Deus, se for da vontade de Deus, Deus cura. Deus cura.
Mas a diferença de nós, o povo, depois que a Bíblia foi completa, é muito diferente de antigamente. Os apóstolos, eles tinham poder, porque eles não tinham a Bíblia completa, eles tinham aquela autoridade e poder que vinha do alto, que eles curavam de verdade. Se tivesse alguém aleijado, surdo, mudo, não andasse, eles curavam e ele levantava, saía correndo. Não tem isso hoje. Só Deus não opera, não está operando isso hoje nas pessoas. O que mais necessita é a salvação da alma. Isso nós temos esse dom, cada um tem para pregar o evangelho, a doutrina, a santificação, para pregar para as pessoas, salvar as pessoas, mas nós não salvamos as pessoas. Então por isso que ele disse. Então aí ele fala aqui, e ouvindo eles isso, compungiram em seu coração. O que quer dizer compungiram-se? Quer dizer que eles despertaram, moveram os seus corações. Quando eles viram Pedro falando, moveram os corações dele. Como? De dor e arrependimento. O arrependimento causa dor. Arrependimento. O arrependimento faz que você abandona os vícios, os pecados. Tem pecados, irmãos, que na lista, que o crente, depois de convertido, ele não volta mais naquele pecado. Pode ser que ele pode cair. Mas quando ele está bem ligado a Cristo, alimentado da palavra de Deus, seguindo a Cristo, ele tem força do alto por ele vencer as tentações. Mas quando ele não alimenta, ele está fraco, longe da presença de Deus, só entristecendo o Espírito Santo, aí a carne vai usar. Você vê que tem dois. Tem o cabeça da raça humana, federal, que é Adão, culpado, que caiu, que entrou no pecado do mundo. O primeiro Adão e o último Adão. É que tem, Adão e Cristo. Ou você está em Adão, servindo as concupiscências, os desejos da carne, ou você está em Cristo, procurando servir a Ele. Então, arrependimento por haver pecado contra o Filho de Deus. Pedro está falando para ele, vocês crucificaram, olha aqui, os demais apóstolos falaram assim, vocês crucificaram, esse um que vocês mataram é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o poder de convicção do Espírito Santo. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Tem dois fortes dentro de nós, irmãos. A natureza velha não é fácil. Ela também é forte se você não alimentar a natureza divina. Você está em oração, levanta de manhã, ora a Deus, peça a Deus que abençoe naquele dia no seu trabalho, pede perdão dos seus pecados, pede para os demais irmãos, pede para os da família, faz uma lista no pensamento. Não precisa estar fazendo uma oração formal, falando, não, no pensamento, ou antes de levantar, qualquer jeito. Jonas não orou no ventre do peixe? Não tem lugar de se orar. Então aqui, e o Espírito Santo declara que esta gente, quem quer que seja, estava com desejo de ter paz com Deus. Eles tinham aquele desejo, porque essa paz só se encontra em Jesus Cristo. Mas a paz que ele fala é a paz lá dentro da alma, a paz interior.
O mundo não tem essa paz. A paz do mundo é superficial. Olha, você está em paz naquele momento, numa festa, e às vezes, outra hora você pode não estar com essa paz. Às vezes você pode estar triste. Cristo não decepciona ninguém. O diabo sim. A natureza velha decepciona. Você engana. E essas pessoas tinham desejo. Quanto hoje que não tem desejo de ter essa paz, mas não procura, está no caminho errado. Está procurando a paz em outro. Está procurando a paz em outro alguém. Está procurando a paz em um ser humano. Veja só o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. No versículo 27, ele falou que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus falou, eu deixo a paz. Ele ia para os céus e enviar o Espírito Santo Consolador. Falou, deixo a paz. A minha paz vos dou. É dado, é de graça, é gratuita. Ninguém paga nada. Depois ele fala, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus não dá essa paz do mundo. Essa paz de alegria. Está aqui, ó, Luciano Nunes está assistindo. Maria de Lourdes Arrabal está assistindo. Pode ser o Carlito, não sei, pode ser o celular dela ou ela mesma. Então estou vendo aqui. Então Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não fica o coração perturbado. Mas não é esse coração não, que eu vi que eu não queria ter que parar. Dei uma pontada forte aqui, que olha, fartou até. Mas não é esse coração aqui, é o coração da alma. É lá. Porque quando você não está em paz, ela atinge a alma, o espírito. Você fica deprimido. Você fica desanimado. Você fica com depressão. Você fica de tudo. A pessoa... É isso. É coisa do mundo. Aí fala, e nem se atemoriza. Esta era uma saudação hebraica comum, usada em cumprimento ou despedida, ou com cumprimentar, falar, deixo-vos a paz, paz do Senhor, ou com a chegada ou na saída. É bíblico, mas tem que ser com sinceridade, não pode ser em vão. Falar, paz do Senhor, tenha a paz, paz de Cristo. Nós temos a paz, né? Podemos falar que a pessoa pode ter a paz de Cristo. Então Jesus ele dá um mais profundo sentido que reaparece nas saudações das cartas do Novo Testamento. A paz de Jesus ela é verdadeira, a paz do mundo não é. Ela é superficial, ela é mentirosa, ela é traiçoeira. Você fica contente com essa paz do mundo, com alegria, daqui a pouco você fica triste, fica decepcionado. Então, reparece que no Novo Testamento, reconciliação com Deus alcançada por sua morte. Capítulo 10, 36. Eu só escrevi só. É o supremo remédio. A paz de Cristo, que Cristo oferece, ela é o remédio melhor que existe para a alma. De todos os temores, de todos os medos. É o legado
legado de Jesus deixado a seus herdeiros. Nós somos herdeiros de Cristo. Agora versículo 38. Ou 37, né? E ouvindo eles isto, compungiram, já li. 38. E disseram-lhe Pedro, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Então Pedro não precisa arrepender. Agora em Colossenses capítulo 2, sepultado com ele no batismo, não é o batismo da água. Colossenses 2:12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando aqui, apóstolo Paulo, que vocês foram sepultados. Nós, irmão, não é o nosso corpo, como fosse a nossa alma, o nosso espírito. Nós fomos sepultados, morreu para este mundo de pecado, aquele mundo que a gente vivia. Você tem que estar morto para aquele mundo, aquele mundo que você vivia. Você não pode ter a atividade mais, aquela vida que você tinha. Não deve, porque está morto. O morto não anda, o morto não vai conseguir fazer o que ele fazia. E fala, também morreu, nele também ressuscitaste pela fé. Tudo junto, você morreu e ressuscitou espiritualmente. O espírito estava morto e foi ressuscitado pela fé no poder de Deus. Não é o poder da igreja, não é poder de pastor, não é poder de irmão, de ninguém. É o poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13, Colossenses 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olhe bem, ele já falou o passado. Quando vós estáveis mortos nos pecados. Então, o que quer dizer morto no pecado? Morto quer dizer separado. Então, você estava separado de Deus por causa do pecado, estava morto, separado de Deus. E na incircuncisão da carne. Então ele está falando, você não tinha passado com a cirurgia. É a mesma coisa que faz a cirurgia no coração da alma. Faz com corte, faz aquela cirurgia, aí para ter vida da vossa carne. Vos vivificou, olha bem, juntamente com ele. Ele quem? Com Jesus. Aí depois fala assim, perdoando-vos todas as ofensas. Então Deus perdoou todas as nossas ofensas em Cristo. Deus não perdoa pecado de ninguém fora de Cristo. As pessoas, eu creio em Deus e não preciso aceitar Jesus, não preciso fazer profissão de fé, não, eu vou direto a Deus, eu oro a Deus, rezo o Pai Nosso e tal. Deus não atende, não chega no trono de Deus. Tem que ser perdoado em Cristo Jesus. Aí o 14 fala, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Colossenses 2,14. A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ora, ele fez uma comparação aqui como riscando uma cédula que era contra a cédula. Todo mundo sabe o que é, né? É uma promissória. Você tem uma promissória, você deve por alguém. E essa promissória que todos têm, quando não tem Cristo. Mas Cristo riscou, é uma promissória que tem uma dívida com Deus. A dívida do homem é muito grande. Muito grande. Nunca que paga os pecados, por mais religioso que seja. Então, Jesus na cruz, havendo ele riscado a cédula que era contra nós. A cédula que a lei continha, pela lei, essa cédula é a lei de Moisés. Se fosse salvo pelas obras, pela lei,
querer guardar a lei, teria que ser 100%. Nem que você conseguisse guardar hoje. E os pecados passados? Ninguém. Então a lei tem que ser, ela é santa, a lei é pura. A lei, ela acusa. Você olhar para a lei, ela acusa os seus pecados, mas ela não dá solução. A lei é quando o farol vermelho, pare, você não vai. Agora Jesus, ele riscou essa ordenança que era, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contra nós, era contrária, e ele tirou ela no meio de nós. Então não tem mais essa cédula. Para quem tem Cristo não tem. Agora, quem não tem Cristo, ela está em vigor, mas só que ele nunca vai conseguir cumprir essa cédula, essa lei. Tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Pronto. Cristo pagou o pecado da humanidade toda. Cristo pagou, mas nem todos vão para o céu porque não aceitam o pagamento. Ele pagou, mas ele não força ninguém a aceitar. De maneira nenhuma. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ele não obriga. Ele só convida. Vinde a mim. Então precisa arrepender-se para ter o perdão dos pecados. É o arrependimento. E após o batismo no Espírito Santo, com remissão dos pecados, aí depois vem, que eu falei aquela hora, né? Batiza em água, porque os pecados já foram perdoados. Como resultado da fé em Cristo, e não batizar para ser perdoado. Não é que vai batizar para ser perdoado. Já foi perdoado através do arrependimento. Ele arrependeu e aceitou Jesus. O arrependimento, sabe o que é? É voltar-se para Deus com tristeza pelo pecado. O arrependimento, você volta para Deus. O homem, quando ele já nasce, desde o ventre, ele já nasce separado de Deus. Ele já nasce com necessidade de um novo nascimento. E Deus conhece desde o ventre. Vamos mais para longe? Desde a fundação do mundo, Deus sabe quem vai aceitar. Deus, na predestinação, que predestinação que ele conheceu antes. Aí ele elegeu nele, ele conheceu antes aquele que ia aceitar, então já elegeu ele. Ele chamou, né? Então tudo, já foi, ele é um eleito. Mas ele não tomou posse ainda, nem nasceu ainda. E já na fundação do mundo, Deus sabe quem vai e quem não vai. Então quer dizer, aí voltar-se com tristeza. Tristeza o quê? Você tem ofendido a Deus tanto tempo. Volta. Você não pode sentir alegria no pecado. E o batismo era uma parte importante na mensagem de João Batista. Era a parte central na pregação do ensino da igreja primitiva. Ela pregava. O arrependimento e a aceitação a Cristo garante a salvação eterna. O arrependimento, ele arrepende. Primeiro, ele tem que crer. Para você arrepender de uma coisa que você está errada, você tem que crer. Você não vai crer e arrepende. Crê e arrepende. Mas é tudo junto, não tem como separar. Mas se você pensar bem, enquanto eu não acredito que eu estou errado, eu não vou arrepender daquilo que eu estou fazendo. Quando ele creu que ele está errado, ele crê e arrepende. No momento, junto. Aí ele aceita em aceitação a Cristo e garante a salvação eterna para sempre. E não é para pouco tempo, uma salvação provisória até o próximo pecado.
até o próximo pecado. Puxa, aquele homem que caiu no adultério, perdeu a salvação. Não, só se ele não tinha. Mas se ele tinha, ele pode cair, pode acontecer, velho. Nós estamos na carne. Ele pode matar até alguém, mas ele arrepende, ele é um salvo. Não quer dizer que ele é salvo e está livre de tudo, não. Ele deve vigiar, porque o diabo, ele é o maior adversário. Daí Pedro fala: vigiai e orai. Se você vigia e não ora, tem que ser prudente. Você vigia, ora. Aí fala: porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando em redor de vós, buscando quem possa tragar. Ele fica buscando. Onde o diabo ataca mais? Nas igrejas, a igreja de Cristo. Se ele puder tirar, ele tira. Ele fica bramando em volta, buscando aquele que não tiver vigiando e orando, ele pode rodar, se andar. Então nós vemos aqui a conversão, como alguns ensinam que há pouco tempo Cristo prepara o cristão para, por meio do Espírito Santo, a ser batizado nele, pelo Espírito Santo. Automaticamente a conversão é uma experiência, não é uma experiência que todos nós temos, que você, sobre a salvação. Então aí ele aceita e ela consegue a salvação. Em Mateus 28, 18, 19 e 20. E Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Falando para quem? Para a igreja primitiva, para os discípulos. Fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falou isso para ele. Jesus morreu, mataram Jesus, não deixaram ele viver. Mas como que ele falou? Vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele foi, ele enviou o Consolador e o Espírito dele está conosco. Então ele fala que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus dizendo. Aí fala: ide, fazei discípulos. Então é para a igreja. Olha a igreja onde ele está hoje aqui. Ele falou isso há quantos anos? 2000 anos atrás, mais ou menos. Olha, está aqui. Fazei discípulos. Então a igreja prega, a pessoa converte, então ele faz discípulos de todas as nações, toda a raça, todos os povos. E a igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é para a igreja batizar. Ela prega, a pessoa converte, depois batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois ensinar, ele fala depois no 20, ensinando-vos a guardar todas essas coisas. Então a igreja é para ensinar os discípulos, os membros, a doutrina, a santificação e junto ensinar a salvação da alma para aqueles que não têm, que não chegam à fé. Falando, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo é Jesus que mandou, está escrito aqui, o que é para fazer. E eis que estou convosco, falando para os discípulos. Pequeno grupo, 12. Todos os dias, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide, portanto. Então, a grande comissão foi dada pela autoridade de Cristo. Não é a autoridade de homem. Ele deu a autoridade de Cristo. A igreja tem a autoridade de Cristo. Posto que
o domínio de Cristo é universal. O evangelho deve ir ao mundo inteiro, tem que ser pregado. E esse mandamento é a razão primária para o evangelho e as missões. Nações, a mesma palavra grega frequentemente é traduzida por gentios. A grande promessa de que em Abraão seria bendita toda a família da terra, está em Gênesis 12, 13. Estudei bastante Gênesis 12, 13 hoje. Esta está pronta para ser cumprida, ainda não foi, o que ele falou lá para Abraão. Ele disse isso todos os dias até a consumação do século. Então é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas mencionado aqui somente o nome de Jesus, uma vez que o sermão de Pedro tinha que ver com Jesus e o seu ministério, o ministério de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mencionado aqui somente o nome de Jesus. Então, para a remissão dos pecados, o batismo é um sinal, é um selo da limpeza espiritual, é um selo que o Espírito Santo afetuou através do perdão dos pecados. Tito 3:5, lavagem, da regeneração, da conversão, o dom do Espírito Santo, o dom da habitação interior da pessoa do Espírito Santo, assim como o dom do perdão, Efésios 1:7, e da capacitação para o ministério. Então ele capacita. Jesus é ele que é o professor, o nosso mestre, o mestre que nós estamos seguindo. Ele nos capacita, mas para nos capacitar a gente tem que correr atrás. Para aprender mais da palavra de Deus tem que correr atrás, porque ele está nos ensinando, ele nos capacita. A capacitação dele, significativo que Pedro não fale aqui sobre o recebimento dos dons de língua. Por que Pedro não fala? Os dons do perdão e da habitação interior do Espírito Santo são essenciais. O dom do Espírito Santo habitando em nós é a parte essencial, é a conversão. É o dom de Deus, fala em Efésios, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, ele fala, não vem de vocês, é dom de Deus. É este aí, ó, que é o que nós recebemos para produzir o fruto do Espírito na vida do cristão, que está lá em Gálatas 5:22, etc. É o fruto do Espírito. Primeiro o Espírito Santo. Amém? Vamos parar em 38, outro dia continua o 39. Quem nós vamos cantar? Quarta, sexta-feira, culto, sexta-feira. Quem que pregou sexta-feira passada? Foi o irmão Paulo. Eu preguei sexta passada. Sexta-feira. Sexta-feira passada você pregou, né? Então, as feiras vai ser o irmão Daniel. Então, convidados. E quem vamos cantar agora? Pode ser 329? Qual? 329. Pode. Agradecemos mais uma vez pela presença do Donizete Câmara aqui visitando. Já faz parte de vendas, né? Tá bom? Seja bem-vindo entre nós. Eu lembro do Donizete, lembrou de que lá na fazenda lá. Tá bom. 329. 39 ou 29? 329. Aí, está mais perto que eu. Se pudesse ajudar. Vamos ver. Ah, isso é fácil. Os hinos que tem 3 vezes.